porque a gente vai pelo 880, ou eu converso com essa criança ou eu bato nessa criança. Só que aqui no meio tem um abismo que eu não conheço. Aqui no meio tem um abismo que ninguém nunca me ensinou. Aqui no meio tem um abismo que eu nunca ouvi falar. E isso não é culpa minha, porque nós realmente não somos ensinados. Quando eu falo a gente, eu falo em quesito de sociedade, tá? Porque na sociedade, na nossa cultura, pelo menos nós não somos ensinados. Quando eu falo a gente bate nos nossos filhos, é porque a sociedade em si tem a conduta de bater nas crianças. É todo mundo? É 100%? Não, não é 100%. Mas a maior parte das pessoas aprendem dessa forma, praticam dessa forma e não questionam essa forma. É aí que mora o perigo. Então, quando você fala, eu não vou educar o meu filho batendo, não significa que você vai educar o seu filho só conversando. Porque conversar vai resolver para uma ou duas crianças, mas para a maioria delas não. Por que que não? Porque a criança é complexa, a criança é um ser complexo. A criança, ela tá em desenvolvimento, e estar em desenvolvimento é de muita complexidade, principalmente sendo um filhote humano. Tem esse detalhe que as pessoas falam, mas se eu não bater no meu filho, ele vai crescer e vai dar na minha cara. Com 5 anos, a criança vai estar batendo em mim porque eu não bati nele. Uma criança de 5 anos é um filhote. É um filhote de humano, mas é um filhote. Nós estamos falando de filhotes. E os filhotes têm necessidades especiais, assim como os filhotes de todas as outras espécies. Os nossos também têm necessidades especiais. E os nossos são muito mais complexos e difíceis do que as outras espécies, porque eles são humanos. O cérebro humano é mais complexo e difícil do que o das outras espécies. E isso é excelente, porque se nós não fôssemos tão complexos e tão difíceis, isso aqui não existiria. Quando eu falo isso aqui, é tecnologia, comunicação, inteligência, sabedoria. Tudo isso requer que você pense, tudo isso requer que você descubra, tudo isso requer que você tenha curiosidade, que você analise, que você teste, erre e teste novamente. Essa capacidade só os seres humanos têm de construir prédios, de desenvolver tecnologia, de fazer uma sociedade com o nível que a gente tem hoje. É o nosso desenvolvimento, a complexidade do nosso cérebro, a forma que nós pensamos e que nós funcionamos, que possibilita que a gente tenha as coisas que a gente tem hoje. Então, quando você tem um pequeno filhote terrível em casa, na realidade isso não é ruim. É claro que é difícil, é desafiador, é cansativo sim, eu não estou dizendo que não. Quando eu falo que isso não é ruim, significa que você tem alguém cheio de potencial em casa. Significa que talvez você seja mãe do próximo presidente da República. Talvez você seja mãe do cientista que vai descobrir a cura do câncer. Talvez você seja o pai de uma pessoa que vai descobrir uma vacina muito importante. Agora, atualmente a gente está num cenário de pandemia, a gente está com o problema do Covid, do coronavírus. O cientista ou o grupo de cientistas, enfim, que descobrir a cura, do coronavírus ou a vacina para o coronavírus é uma pessoa importante. E um dia essa pessoa importante foi bebê. Um dia essa pessoa importante provavelmente foi uma criança desafiadora em casa. Porque precisa pensar, precisa se desenvolver para isso, precisa questionar e precisa ser desafiador. A criança, quando te desafia, quando ela te questiona, ela não faz isso para medir quem é mais forte, quem é melhor. Ela é pequena, a criança pequena não tem nem cognitivo para isso. Não, eu vou brigar com esse adulto porque eu quero ser melhor do que ele. A criança, ela pergunta ou ela desafia por curiosidade, porque ela quer saber quais são os limites das coisas, até onde as coisas vão, até onde eu posso ir, como que funciona isso, como eu funciono, quem é que eu sou. Essas perguntas são extremamente complexas e se é complexa para nós que somos adultos, imagina para alguém que é pequeno. Imagina para uma criança que nem tem o cérebro totalmente formado. Então, se você fala para o seu filho, vai tomar banho, e ele te responde por quê? Ele tá perguntando genuíno, por que eu tenho que tomar banho? Por que você tá me dando essa ordem? Por que a sua vontade é mais importante do que a minha? Por que você tem que sentir mais do que eu? Vai tomar banho agora porque eu sou sua mãe. Tá, você é minha mãe tanto quanto eu sou seu filho. Por que eu tenho que seguir isso que você tá falando? Por que as coisas têm que serem da forma que você quer? E esses questionamentos, eles são válidos, esses questionamentos são bons. Se você tem uma criança que questiona em casa, isso é bom, incentive. E incentive porque são essas crianças que transformam o mercado de trabalho, porque são essas crianças que transformam o mundo. Quem não está questionando, não está revolucionando. E quem questiona, incomoda, tá? A pessoa que questiona, ela incomoda. A pessoa que sai ali fora da caixinha, que ela segue um caminho diferente, essa pessoa incomoda. Porque a gente não tem resposta para as perguntas que essas crianças
crianças fazem. Muitas vezes a criança pergunta um negócio que não tem resposta. Por que tem que tomar banho? Porque sim, porque tá na hora de tomar banho, vai tomar banho e ponto. Só que tomar banho e ponto não é satisfatório, não é suficiente para a cabeça da criança. Ela precisa pegar essa informação e entender qual é a coesão e a coerência. Eu tenho que tomar banho por quê? Qual é o motivo que está atrás disso? A chuva molha por quê? O sol nasce de manhã por quê? A terra gira por quê? São perguntas válidas e essas são mais fáceis de explicar porque você joga no Google por que a terra gira. Mas explicar para o seu filho por que ele tem que tomar banho a hora que você quer que ele tome banho é muito mais complexo, é muito mais difícil e a gente não tem paciência. A gente não foi ensinado a ter paciência e ninguém respondeu essas perguntas para nós quando nós éramos as crianças curiosas. Muito possivelmente a sua mãe não respondeu para você por que você tem que tomar banho. Ela te dizia que era para tomar banho e ponto, vai tomar banho agora. Então você também não sabe. Como é que você vai responder uma coisa que você não sabe? Então, são perguntas complexas, a gente vive numa sociedade complexa. O filhote humano, ele requer uma atenção e um desenvolvimento e um cuidado que fica cada vez, conforme as gerações e a evolução vai acontecendo, fica cada vez mais difícil e mais desafiador. E isso não é necessariamente ruim, você poder ver a grandeza de alguém crescendo, você vê uma criança se desenvolvendo, cada pequena coisa que uma criança aprende a fazer, isso é tão extraordinário. Se você pensar na forma física que isso acontece, que o cérebro, ele tá desenvolvendo sinapses, ele tá criando caminho entre os neurônios estão conversando entre eles, isso constrói inteligência. Isso é a definição de inteligência. E você vê a inteligência sendo construída, você vê a inteligência se transformando na cabeça do seu filho. Isso é magnífico. Depende do ângulo que você olhar para isso, mas isso pode ser magnífico. E são questões assim importantes que geralmente a gente não pensa a respeito delas. Por que nós estamos batendo nas crianças? Por que a gente não sabe agir de outra forma? Por que a gente acha que é bater ou conversar? O que tem no meio? Cadê o meio? O que a gente faz com as crianças que são difíceis? Aqui no canal eu tenho bastante vídeo a respeito disso. Em cada vídeo eu trago um assunto diferente, eu trago um questionamento diferente. Então, se você tem interesse nisso, se você quer educar pessoas melhores, se você quer preparar o seu filho para a vida, se você quer preparar o seu filho para o futuro, assistam os demais vídeos, porque eu trago diversas ferramentas. Eu não consigo trazer todas no mesmo vídeo. É muita coisa, é muito complexo. São assuntos que eu trago muitas pesquisas, eu trago muitas informações que eu não conseguiria colocar tudo no mesmo vídeo, iria ficar extremamente cansativo para você isso. Então eu acabo dividindo em vídeos de diversos assuntos, mas eles estão por aí, eles estão no canal, eles estão na página do Facebook. Eu trago semanalmente, aliás, eu trago diariamente conteúdo a respeito disso. Então, se você tem interesse nesse assunto, é só dar uma olhadinha nos meus outros vídeos que eu respondo esse tipo de questionamento. O que a gente faz com a criança que mente? Qual castigo a gente aplica na criança? O que a gente faz com a criança que não obedece? O que a gente faz com a criança que não quer sair das fraldas? Eu tenho vídeo a respeito de todos esses assuntos e eu vou continuar trazendo vídeo sim, todos os dias, porque essas perguntas precisam de respostas, porque os pais, as mães precisam ter mais ferramentas do que ele tem. Não pode ser só ou conversa na criança ou bate na criança. Tem um monte de coisa no meio, existem um monte de outras opções que a gente não sabe, que nós não somos ensinados para saber. A gente não sabe lidar com o nosso sentimento, a gente não sabe lidar com o sentimento da criança. Ninguém ensina a gente a lidar com os nossos sentimentos. Consequentemente, a gente também não sabe ensinar os nossos filhos a lidarem com os dele. O que a criança faz quando a criança tá com raiva, por exemplo? Você diz pra criança que ela não pode bater no irmão. Você tá bravo, mas você não pode bater no seu irmão. Mas você não diz pra criança o que ela pode fazer quando ela está brava, então. E isso é de extrema importância, porque se a gente não tá dizendo pra aquela criança o que ela faz com o sentimento dela, ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai agir por instinto. A criança pequena age por instinto. Ela age como se fosse um animal selvagem, por assim dizer. Porque o animal selvagem, se você vai e irrita um leão, ele ataca você. Se você vai e irrita um macaco, ele também ataca você, porque você está estressando o bicho não sabe lidar com aquilo, ele vai te atacar, ele vai te morder, ele vai te bater, ele vai pra cima de você de alguma forma. A criança, quando você estressa, quando ela tá numa situação que tira ela do controle dela mesma, ela também faz isso, ela também morde, ela também bate, ela rola no chão desesperada, porque ela não sabe lidar com o que a gente tá sentindo. E o adulto que não sabe lidar com o que ele tá sentindo, vai e bate na criança porque ficou brava com o que a criança fez. Só que isso não tem sentido, isso não tem coerência. Quando você tá batendo numa criança porque você não sabe lidar com os seus sentimentos, você tá dizendo pra ela que ela também não precisa saber lidar com os dela. Você tá educando pelo medo. Bater resolve? Resolve. Bater é uma situação complexa porque é o seguinte, se você só quer tirar o problema da sua frente agora, se você tá aí com uma criança de 5 anos em casa, a criança quebra um copo e você quer resolver o problema do copo agora,
curto, simples, fácil, rápido, aí você bate no seu filho. Vai resolver? Vai. Ele vai ficar com medo de você e possivelmente, talvez, ele não quebre nenhum outro copo. Então, bater resolve, até a página 2. Mas você vai continuar batendo no seu filho quando ele tiver 15, 18 anos? Você vai continuar batendo no seu filho mais pra frente, quando ele for maior, quando ele for mais velho? E mais do que isso, a relação que você quer criar com seu filho é realmente essa de medo? Porque se você bate na criança e ela fica com medo de você, ela realmente acaba segurando, né, o próprio comportamento. Ela, por medo, acaba se retraindo e isso faz com que ela não apresente alguns tipos de comportamento. Mas é essa relação que você quer ter com seu filho? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente se afasta do que a gente tem medo. Se você tem medo de ser atropelado, você olha para os dois lados antes de atravessar a rua, você não se joga na frente do carro. Se você tem medo de ser assaltado de madrugada, você não fica dando bobeira na rua com seu celular, você esconde seu celular, você toma cuidado com isso. Então, se você tem medo, você tenta se afastar daquilo que você tem medo. Se o seu filho tem medo de você, ele vai se afastar de você. Pode ser que não agora, que é pequeno, 4, 5 anos, porque a criança de 4, 5 anos, ela não tem nem como se afastar de você, ela não tem nem capacidade para se alimentar sozinha ainda, para viver sozinha no mundo, então ela precisa de você. A natureza do filhote é precisar do adulto, é precisar da mãe, precisar do pai, precisar ser cuidado. Todo filhote requer cuidado.